Thaís aprendeu a fazer brigadeiros pela TV. Na licença maternidade e precisando de uma renda extra, a futura empreendedora começou a produzir bolos sabor bombom. Com retorno positivo, deixou o emprego de carteira assinada e deu continuidade ao próprio empreendimento. Com a rescisão, abriu seu negócio dos sonhos e agora tem filiais em Brasília. Eu me chamo Thaís, tenho 35 anos, sou formada em pedagogia, porém hoje em dia eu exerço a confeitaria. Eu engravidei e vi a necessidade de vender alguma coisa para poder ajudar a comprar as coisas do bebê, né? Então eu comecei a fazer os brigadeiros para venda na faculdade e eu vendia todos os dias, vendia todos os docinhos. Meu marido levava também para a sala de aula dele, vendia todos os doces. Eu fiz isso por um tempo, uns 6 meses mais ou menos, depois parei, ganhei bebê e nunca mais mexi com isso. Aí foi onde eu me formei, comecei a trabalhar como professora. Depois eu saí dessa profissão e já entrei na profissão de vigilante. Fiquei nessa função por 5 anos. Quando eu tinha 3 anos e meio do emprego de vigilante, eu acabei engravidando novamente, né? Entrei de licença maternidade e como eu sou muito ativa, eu preciso estar fazendo algo o tempo todo, eu fiquei em casa de licença maternidade surtando, porque eu não tinha nada para fazer, eu não podia fazer nada. E aí meu marido brigou comigo, mandou eu caçar alguma coisa para fazer, porque eu tava brigando com ele dentro de casa. E aí, olhando rede social, eu vi que uma menina postou no dia anterior que tinha esgotado todos os produtos de bolo bombom que ela tinha feito. Aí eu falei, gente, como assim a menina não tem para vender? Tem centenas de pessoas pedindo e a menina não tem para vender. Eu falei, isso 5 horas da manhã. Eu falei, não, pera, eu vou ter que comprar, vou ter que ir atrás, vou ter que aprender, na marra. O que eu fiz? Coloquei meu bebê de um mês e pouquinho dentro do carro, peguei minha mãe e a gente foi pro plano. Comprei forminha, comprei chocolate, passei numa casa de bolos aqui, que nem bolo eu sabia fazer. Comprei bolo pronto também, só mexi um recheio, aprendi muita coisa no YouTube. Montei tudo conforme o YouTube estava me ensinando e comecei a vender 1h e já postei. Fiz pouquíssimas unidades porque eu não sabia, né, como que seria. Vendi tudo. No outro dia eu fui fazendo a mesma coisa, somente com bolos bombons. Aí daqui a pouco eu comecei a me interessar por fazer uma outra coisinha, né, um bombom no pote, qualquer outra sobremesa, até que começaram a me perguntar, você faz bolo para festa, você faz docinho? Eu fazia? Não. Mas eu falei que fazia, porque a gente tem que falar que faz, né? Fui o quê? Pro YouTube, aprender a fazer bolo. Cheguei a fazer bolo com pasta americana, é super difícil. Fiz vários formatos de bolo, fazia docinhos personalizados também. Comecei a fazer, aprendi tudo pelo YouTube também. Então assim, eu abri o meu leque de opções, porém tive que voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar, trabalhava dia sim, dia não. Então quando eu chegava em casa do plantão, era o horário que eu tinha para fazer comida, assar bolo, fazer um recheio, porque no outro dia de manhã eu tinha que rechear, que era a minha folga, para de tarde eu vender novamente. E nisso alternando, cuidando de casa, levando criança para a escola, cuidando da outra que era bebê. Enquanto eu fazia um doce, eu estava balançando o pé com o bebê conforto, o carrinho para ela ficar quieta, porque eu era sozinha, eu estava sozinha, né? O marido trabalhando. E aí eu fiquei, por isso, durante mais 1 ano e meio fazendo dessa forma, até que o meu filho mais velho crescia, toda a escala minha do meu trabalho era num dia importante, Dia das Mães, Natal, e ele me cobrava muito. Nossa, você nunca vai nas festinhas, você nunca tá presente. Só que ele falava da forma dele, né, que era pequeno. E na época ele tinha 5 anos e meio, 6 anos. Então eu comecei a adquirir uma dificuldade no meu trabalho em relação a isso, porque eu vi isso como um obstáculo para mim do meu trabalho,
né? Era um momento que eu podia estar com os meus filhos e eu tinha que estar trabalhando. Então, no decorrer do tempo, eu adquiri a depressão. Então, o que me tirava dessa depressão e o que me ajudava eram os doces. Ele foi uma terapia para mim. Eu passei um tempo afastada da empresa por conta disso, porque era muita tristeza, né? E aí, até que em determinado momento, depois deles verem muito a minha situação, eles me mandaram embora. Eu fiquei feliz, entre aspas, porque eu estaria com os meus filhos, mas aquela preocupação de, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Então, eu peguei toda a minha rescisão, todo o pouco dinheiro que eu tinha, e meu marido falou, agora a gente vai investir em alguma coisa. Você agora vai ter que procurar alguma coisa para fazer. Porque nesse meio termo, até dos doces eu tinha parado um pouco, né? Então, eu peguei todo o meu dinheiro, a gente foi atrás de uma lojinha bem pequenininha, a gente pintou a loja, foi a gente que pintou, eu coloquei papel de parede, a gente foi atrás só dos móveis mesmo, o restante foi tudo a gente que fez, né? E a gente ficou nessa lojinha por 3 anos e meio, foi maravilhoso. Eu saí da minha casa, né? Eu tinha realmente um local em que eu podia trabalhar, mesmo eu levando as crianças comigo sempre, mas pelo menos eu estava com elas e eu podia fazer o meu horário. Até que chegou a pandemia. Eu falei, Senhor, não pode fechar, não pode fechar. E aí, fecharam tudo. Eu passei 3 dias na outra loja sem vender nada, com polícia batendo na porta, porque a minha porta estava meio aberta, então chegava polícia, chegava vigilância, e falava que a gente tinha que fechar, que só poderia deixar aberto quem fazia delivery. Mas a gente também fazia delivery. Para mim, fazer eles entenderem isso foi um pouco difícil, né? Então eu tive que fechar literalmente as minhas portas. Quando eles saíam, eu abria para me conseguir vender quando o entregador chegava. Então, eu passei 3 dias sem vender nada e pensando, meu Deus, acabou, porque 3 dias com a loja fechada, eu tenho funcionários, o que eu vou fazer? Eu tenho contas para pagar. Então, assim, eu falei, meu Deus. Aí, conversando com meu marido, eu falei, vamos falir, porque não tem como. E aí ele falou assim, Thaís, eu sempre fui a louca do álcool, né? E jogar álcool em tudo quanto é coisa aqui na loja. Às vezes as meninas piram lá dentro. Ficam, meu Deus do céu, você quer matar a gente? Porque eu amo limpar as coisas com álcool. Então eu tinha estoque de álcool em gel. Sempre tive. E chegou um determinado momento da pandemia que não se encontrava álcool em gel em local nenhum. Não existia álcool em gel. E o pessoal doido. Aí meu marido, esse é seu momento. Conversa com alguma loja de embalagem, tenta comprar alguns potes lá e você vai dar álcool em gel para quem fizer pedido. Comprei, adesivei com os potinhos e postei pedidos a partir de tal valor, vocês vão ganhar uma bisnaguinha de álcool em gel. Acabou. Era um pedido atrás do outro. Era pedido, a demanda foi tão grande que a lojinha que eu tinha, ela não suportou nessa época da pandemia. Por conta do álcool em gel. Tudo deslanchou, literalmente, né, na pandemia por conta do álcool em gel. E ela não suportou de forma nenhuma, não tinha espaço, eu não tinha condições de trabalhar com a cozinha que a gente tinha. Então eu tive que mudar para um local maior, que é esse que a gente está hoje, que a gente tem uma fábrica na parte de trás, né? A gente tem um espaço muito maior para a gente poder estar atendendo o cliente da melhor forma possível. A gente abriu uma outra loja tem pouco tempo também, foi em novembro do ano passado. A gente abriu uma outra lojinha. Então, assim, toda a nossa fábrica é daqui, todo nosso estoque é daqui, que sai para outra loja. Só que aí vem dias de luta e tem os dias de glória o tempo todo. Na vida é assim, funciona dessa forma. Então, hoje em dia, eu tenho a minha loja, é a melhor coisa para mim. Só que a gente tem outras questões também, né, que influenciam na abertura de um comércio nessa crise que a gente se encontra.
cara. Pá, fiz. Não sabia de nada, não procurei saber de nada, porque se eu pensasse demais, eu acho que eu não faria, né? Então, o que eu fiz? Comecei. Era o dinheiro que eu tinha, porque o meu pensamento era fazer da forma que eu fazia na minha casa, né? Na minha casa eu produzia o meu doce pela manhã, eu vendia na parte da tarde e na loja que eu abri foi dessa forma. Era para me fazer doces de manhã e vender na parte da tarde. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria com uma loja do tamanho que eu tenho, com uma filial em outro local. Eu não imaginaria que eu chegaria a esse ponto. Eu comecei mesmo só para me sair de dentro de casa, né? Mas meu marido, ele que cuida muito dessa parte para mim, dessas partes mais administrativas, referente a tudo isso, eu deixo tudo com ele. Ter alguém para fazer os meus produtos, porque eu pensava, ninguém vai fazer igual a mim, ninguém vai montar os produtos dessa forma. Então essa foi uma grande dificuldade que eu tive, né, em poder comandar uma equipe, ensinar uma equipe e fazer com que tudo desse certo, né? Mas com a experiência, porque eu tive essa experiência, eu precisei passar pela experiência para me aprender, né? Porque eu não fui em busca de um conhecimento antes, de alguém para me ajudar, né? Então, com essa experiência, deu tudo certo. Hoje eu faço tudo da melhor forma possível e é isso. Preço dos insumos, dos produtos. Está chegando a um ponto onde a gente está tendo que buscar estratégias, pensar para a gente ver o que a gente faz para conseguir manter o nosso padrão, nossa qualidade, né? Entregar sempre o melhor para o cliente, sem ter um diferencial muito grande no aumento dos nossos produtos. Porque hoje em dia, os principais itens que a gente usa na cozinha, leite condensado, creme de leite, eles duplicaram de valor. Então, a gente tem essa dificuldade com o repasse, que a gente não pode repassar da mesma forma que o mercado e o distribuidor repassa pra gente. Então, a gente tem que estar buscando outras estratégias, tem que estar vendo em qual produto a gente consegue colocar um valor a mais e o outro manter, pra gente conseguir equilibrar. Mas esse está sendo uma das maiores dificuldades hoje em dia. Com toda a parte administrativa, porque ele é formado em administração, né? E eu também não entendo absolutamente nada referente a essa parte. Ele tem uma outra empresa, né, onde ele é sócio há mais de 20 anos, então ele consegue ter essa experiência e consegue me ajudar desde o começo com a parte administrativa. Questões internas da loja, de produção, de atendimento, uma venda, padrão, é tudo comigo, essa parte administrativa é somente com ele. Então, o meu diferencial é o que eu busco desde o começo. E eu sempre deixei claro para os meus clientes, desde quando eu fazia doces na minha casa. Eu sempre vou manter a qualidade e sempre vou manter todos os produtos que eu utilizo, né? É óbvio que nessa situação que a gente se encontra, nessa crise, a gente tem que fazer algumas alterações, mas nenhuma alteração que diminua a qualidade dos nossos produtos. Então, esse para mim é o meu maior diferencial, é manter o padrão, manter a qualidade, manter que os clientes venham consumir na loja e eles tenham os produtos o mais fresco possível. Das minhas maiores conquistas hoje em dia com o meu estabelecimento é estar mais próxima dos meus filhos, conseguir conciliar
o que mais me atrapalhava antigamente, que era uma comemoração de escola, algum evento que eles tinham para mim poder estar participando. E hoje em dia saber que eu consigo tirar a minha renda, a renda da minha casa, com o que eu gosto de fazer, né? Com o que está me tirando ainda da depressão, porque a depressão ela nunca vai embora, né? É uma luta diária. Então, é uma coisa que me acalma, que me deixa bem, é produzir os meus doces, é conseguir criar um produto e olhar para o cliente e ver que ele gostou daquilo ali, né? Então, essa é uma das minhas maiores conquistas. Então, eu tenho clientes desde a época que eu fazia doces na minha casa, né? Até hoje, todos os dias chega um cliente novo. Eu acho que eles vêm por uma indicação, né? Eu posto bastante em rede social também. As pessoas compartilham os produtos, então a partir de um compartilhamento, outras pessoas já vêm, elas já se interessam, já querem conhecer a loja. Então a internet ela possibilita essa expansão, né? Eu tinha clientes muito aquela bolha, que eram os mesmos clientes da época da minha casa, só que a gente vai fazendo uma divulgação, de vez em quando a gente sai, entrega panfleto, né, pra gente divulgar o nosso serviço, a gente posta bastante em redes sociais pra gente conseguir atrair clientes, e isso é o que a gente consegue fazer hoje em dia, né, pra gente estar conseguindo todo dia mais ter um cliente novo e manter esse cliente. Então, a explosão de suspiro, que a gente faz na hora para o cliente chega, pede, a gente faz a nossa explosão de suspiro, eles amam. Nós temos aqui tortinhas também, que saem disparado. Nós temos, nós temos mais de 60 opções de produtos, né? Então, assim, as disparadas mesmo são as explosões, que a explosão de suspiro, ela faz parte, né? E são as tortinhas. Semana passada a gente criou novos produtos que estão super tendo uma saída maravilhosa. Então, se Deus quiser, vai ser mais um dos nossos itens super vendidos na loja. Como meu marido sempre diz, o mundo é grande para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Então eu não foco muito na concorrência, eu foco muito no meu. Eu tento fazer o meu melhor, né? Porque eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir conquistar clientes. Então, no mundo tem espaço para todo mundo, né? Óbvio que eu tenho clientes que são confeiteiras, né? Eu converso com algumas clientes confeiteiras, tanto daqui de Brasília ou daqui da minha cidade, que é Sobradinho, de outros lugares também. Mas a concorrência, antigamente ela até existia para mim, porque a gente acha que é tudo mil maravilhas. E hoje ela tem esse pensamento. Não, antigamente eu não tinha esse pensamento. Antigamente o meu pensamento era, ninguém pode fazer um produto igual ao meu. Por que a fulana tá copiando? Então eu já ficava assim e eu comentava sobre com outras pessoas. E isso antigamente era falta de maturidade. Porque hoje em dia não existe isso. Hoje em dia todo mundo pode fazer tudo e tá tudo bem. Tem cliente para todo mundo. Hoje em dia os meus potes, eles não são igual ao pote de uma colega, né? Às vezes tem cliente que gosta do meu, tem cliente que gosta da colega, da outra, tem cliente que gosta dos dois, um dia compra aqui, um dia compra ali. Então, assim, a melhor forma que eu faço para lidar com a concorrência é pensar no meu, é fazer o meu, é buscar o melhor sempre, né? Pesquisar sobre doces, sobre novidades e tentar colocar na minha loja. O maravilhoso do meu marido. Desde o começo, foi ele que sempre me incentivou a dar o primeiro passo, a continuar, a me empurrar para abrir a primeira loja, para a gente conseguir mudar para esta loja daqui. Então, assim, mesmo até nos momentos em que eu quero desistir, em que eu tô sem força, em que eu não consigo, ele é a pessoa que chega e fala, calma,
vamos pensar, vamos ver a melhor forma para resolver. Então ele é a pessoa que mais me ajuda, que mais é o admirador da loja. Graças a Deus eu tenho ele do meu lado para poder me segurar, né? Pra gente conseguir construir nosso patrimônio, né? E conseguir adoçar a vida das pessoas, fazer com carinho, porque ele sabe que é o que eu gosto de fazer, né? Que foi o que me tirou da minha depressão. Então ele luta todos os dias junto comigo pra gente estar aqui. Hoje em dia, se eu tivesse tomado algumas atitudes antigamente, eu acho que hoje algumas coisas eu conseguiria estar conciliando melhor, conseguiria estar lidando com situações da forma diferente também, né? Então, a gente tem outra loja hoje, a gente poderia estar até com mais uma, dependendo se eu tivesse tido maturidade suficiente, eu poderia estar com uma equipe fechada, se eu conseguisse ter maturidade suficiente, né? Então eu mudaria algumas atitudes minhas que, querendo ou não, refletiram e refletem hoje, mesmo eu tentando fazer a mudança todos os dias. Como meu marido sempre diz, o mundo é grande para todo mundo, tem espaço para todo mundo, então eu não foco muito na concorrência, eu foco muito no meu. Eu tento fazer o meu melhor, né? Porque eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir conquistar clientes. Então, no mundo tem espaço para todo mundo, né? Óbvio que eu tenho clientes que são confeiteiras, né? Eu converso com algumas clientes confeiteiras, tanto daqui de Brasília ou daqui da minha cidade, que é Sobradinho, de outros lugares também. Mas a concorrência, antigamente ela até existia para mim, porque a gente acha que é tudo mil maravilhas. E hoje ela tem esse pensamento. Não, antigamente eu não tinha esse pensamento. Antigamente o meu pensamento era: ninguém pode fazer um produto igual ao meu. Por que a fulana tá copiando? Então eu já ficava assim e eu comentava sobre com outras pessoas. E isso antigamente era falta de maturidade. Porque hoje em dia não existe isso. Hoje em dia todo mundo pode fazer tudo e tá tudo bem. Tem cliente para todo mundo. Hoje em dia os meus potes, eles não são igual ao pote de uma colega, né? Às vezes tem cliente que gosta do meu, tem cliente que gosta da colega, da outra, tem cliente que gosta dos dois. Um dia compra aqui, um dia compra ali. Então, assim, a melhor forma que eu faço para lidar com a concorrência é pensar no meu, é fazer o meu, é buscar o melhor sempre, né? Pesquisar sobre doces, sobre novidades e tentar colocar na minha loja. Eu super me considero. Por quê? Porque eu amo fazer o que eu faço. É uma coisa que eu gosto. Eu acho que quando você gosta, você trabalha melhor, você faz com amor, você procura sempre entregar o melhor para o seu cliente, sempre inovar para que o seu cliente saia satisfeito. Então, super me considero. Eu não imaginaria que hoje eu estaria nessa área. Não era jamais o que passaria pela minha cabeça, nunca foi. Mas o mundo dá voltas e às vezes ele coloca você numa situação que você achou que nunca estaria, mas que às vezes é a melhor para você, que no caso é a minha loja. Força de vontade. Tem que ter muita força de vontade. Não pode deixar jamais qualquer empecilho, qualquer desafio te tirar do seu foco, te desafiar. Coisas vão aparecer, situações vão aparecer, caminhos cheios de espinho vão aparecer. Mas após esse caminho, sempre tem uma recompensa. Então, assim, nem tudo são flores, mas tem mais pontos positivos do que negativos. E para você conseguir alcançar o que você quer, o que você almeja, você precisa ter força de vontade e querer aquilo.
Você ama o que você faz? Você quer aquilo ali? Você tem força de vontade? Vai e faz. Não importa o que ninguém fale, vai e faz. Se der errado, você tentou, mas a gente tem que tentar. E às vezes a gente tenta e não espera, que foi o meu caso. Eu tentei com outra loja, eu não esperava que eu fosse chegar nesse ponto, que eu tivesse minhas 2 lojas, eu não esperava. E hoje eu estou aqui, né? Então a gente tem que acreditar em nós. Se é o que quer, vai em frente, colega, que vai dar certo. Coloca os joelhos no pé da cama e pede que vai dar certo. Só isso.